Fala galera da Rádio Futebol Online, tudo bem com vocês? Eu sou Cleiton Andrade, estou aqui para falar do São Paulo Futebol Clube. O São Paulo que tem um grande jogo no próximo domingo, jogo pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, clássico majestoso no Morumbi, São Paulo e Corinthians, às 11 da manhã. O São Paulo que vem de dois bons resultados depois de uma fase muito ruim, né? O São Paulo venceu o Sport na Ilha do Retiro e também o Atlético Paranaense no jogo adiantado da 11ª rodada no Morumbi. Porém, o Fernando Diniz tem muitas dúvidas e muitas preocupações para o jogo de domingo. Primeira delas, Daniel Alves. O meio-campista tricolor teve uma fratura no antebraço durante a partida contra o Atlético Paranaense, passou por cirurgia e está fora não só do clássico, como dos próximos jogos do tricolor. Ainda não tem um tempo estimado que ele vai ficar fora, mas é certo que ele vai ficar de molho aí por um certo período. A gente tende aí que pelo menos de 20 a 30 dias no mínimo o Daniel Alves deve ficar fora do São Paulo. Segunda ausência do clássico, é uma ausência certa, Reinaldo. O lateral esquerdo, ele tomou o terceiro cartão amarelo diante do Atlético Paranaense e cumprirá já neste final de semana, e isso leva ao Fernando Diniz mexer drasticamente na equipe. Por quê? O Fernando Diniz ele mexeu na dupla defensiva, né? Ele tirou o Arboleda e Bruno Alves e colocou o Diego e o Léo. O Léo, ele é lateral esquerdo de ofício e é o único lateral que o São Paulo tem. Então, diante do Corinthians, ele pode colocar o Léo na lateral e voltar com o Bruno Alves ou Arboleda, ou ele pode voltar até com os dois, né? Aquela que era a defesa titular do São Paulo, ou ele pode jogar com 3 zagueiros. Isso aí tá na cabeça do Fernando Diniz, ele tá pensando em o que fazer para enfrentar o Corinthians. E uma dúvida ainda também permanece na cabeça do Diniz é sobre o Luciano. O jogador que veio do Grêmio, né, veio numa troca aí com o Everton, fez 3 partidas com a camisa do São Paulo, marcou 2 gols e uma assistência. Ele, no último jogo, sentiu um incômodo na coxa e ainda é dúvida para o jogo diante o Corinthians, né? Ele permanece sendo avaliado no CT da Barra Funda e os médicos ainda não conseguiram definir se o Luciano está liberado ou está vetado da partida contra o Corinthians. Essas são as dúvidas na cabeça do técnico Fernando Diniz. O São Paulo que está entre os 4 primeiros no Campeonato Brasileiro. Ainda falta um jogo, né, para ter os números corretos de partidas. O São Paulo não jogou contra o Goiás na partida inicial do Campeonato Brasileiro devido à pandemia do Covid-19 que afetou o time goiano. E esse jogo ainda não tem uma previsão certa de quando vai acontecer. O São Paulo tem 10 pontos na competição, briga na cabeça de cima e uma vitória é muito importante para que o time do técnico Diniz volte a brigar pela liderança do Campeonato Brasileiro. E esse jogo domingo vocês acompanham com a Rádio Futebol Online aqui na página RFO. Eu sou Cleiton Andrade para a Rádio Futebol Online, muito além das 4 linhas.